Eu me chamo Elton Rodrigues e estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre as escrituras sagradas, tá bom? O papel, a importância das escrituras sagradas, né, na formação do indivíduo, né, do ser social, do cidadão, tá bom? Bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Alcorão, tá bom? O que seria o Alcorão, tá certo? Essa escritura sagrada, né, que é muito importante para os muçulmanos, como é que ela surgiu, qual a sua importância, como é que é a sua estrutura, né? Quais são os textos principais que ela traz, o que ela indica, tá bom? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouco esse assunto, vocês podem, né, pesquisar mais sobre esse assunto. Tem muitos vídeos na internet, né? Mas a gente vai dar apenas vai fazer apenas uma pequena abordagem para que vocês tenham um pouco, né, da ideia de como esses textos são importantes na estruturação de cada religião, de cada povo, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiramente um conceito, né, bem básico do que seria esses livros sagrados, tá bom? Então, livros sagrados são conjuntos de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de Deus. Então, gente, as escrituras sagradas das religiões, né, é como se fosse um manual daquela religião, tá bom? E segundo a lenda, né, segundo a lenda religiosa, em algum momento da história houve uma conexão direta do ser limitado do homem com Deus. E Deus revelou para esse homem quais seriam os princípios fundamentais de estruturação de determinada religião, tá bom? Então, em algum momento, houve uma revelação, ou através de um anjo, né, ou através de outras entidades, e aí vai depender da religião, tá certo? No caso do Alcorão, houve uma revelação através de um anjo para o profeta Maomé, para Mohammed, né, que depois se torna o profeta Maomé. Então a gente vai explicar um pouco mais à frente como é que isso se deu, tá bom? Então essa definição é bem básica, tá certo? E ela diz que também são muitas vezes referenciados como sagradas, ou seja, é aquele texto que vai nortear os princípios e valores de determinada religião. Aí você pode perguntar, mas as religiões indígenas, os nativos, eles tinham escrituras? Bom, provavelmente não da forma como a gente imagina, mas eles deveriam ter alguma coisa sagrada que simbolizasse aquele elemento fundamental pelo qual os demais, os membros, né, eles vão se nortear para se manter coerentes dentro daquele contexto religioso da sua aldeia, do seu povo, tá certo? Enfim, é uma questão puramente mística, né? Então os textos sagrados eles são de extrema importância, né? E para a estruturação de uma determinada religião, porque ele vai validar, ele vai trazer os princípios e valores, e vai nortear, né, os princípios e valores morais e éticos, que os elementos que fazem parte dessa religião específica, né, vão ter que seguir para poder estar coerente com aquilo que está nas escrituras, tá bom? Bem, então o Alcorão, a importância e interpretação, tá certo? Então já falamos que o Alcorão é o principal, né, o livro mais importante para os muçulmanos, né, como se fosse a Bíblia para os católicos, tá certo? Então diz o seguinte, os islâmicos acreditam que o Alcorão é a palavra de Deus. Então, para todo seguidor de uma religião, a escritura sagrada é como se fosse a própria voz de Deus, transcrita, né, em forma de texto, tá bom? Que foi revelado a alguém, que houve uma conexão de Deus com essa pessoa escolhida, né, para poder conduzir ou para poder transcrever aquilo que essa entidade ela está orientando para que a humanidade possa seguir essa religião ou esse princípio, tá bom? Então, por isso, no caso ao Corão,
é o centro da vida religiosa, sendo comparável à Torá dos judeus e ao Novo Testamento, no caso dos cristãos, tá bom? A oração diária obrigatória inclui a recitação de versículos e capítulos. Então a leitura do Alcorão pelos islâmicos, ela é constante, está incluído na própria oração, tá bom? A educação dos jovens muçulmanos inclui sua aprendizagem de memória. Para os seguidores do Islã, o Alcorão é a fonte principal do direito do Islã, ou seja, no Alcorão traz também os princípios, né, que regem a vida social, a ética e a moral. Então eles têm o Alcorão como sendo o livro que está escrito, que está previsto todas as leis. Então, baseado no Alcorão, eles conduzem a vida civil, a vida social dos seus integrantes, tá bom? O Alcorão é a fonte principal do direito islã, juntamente com a Sunna, comportamento e práticas do profeta. Então, os dois elementos fundamentais da religião islâmica, o Alcorão e o profeta Maomé, tá bom? O Alcorão como sendo o manual, ou seja, onde está escrito em forma de texto a palavra de Deus diretamente, né? No caso Deus aí é Alá, e o profeta Maomé como principal profeta de Alá, ou seja, então seguir, né, buscar seguir o comportamento, a conduta do profeta Maomé e fundamentar-se na leitura do Alcorão. Isso é sagrado, isso é fundamental para os islâmicos, tá bom? Então, a composição do Alcorão, como é que ele é composto? Como é que esse livro... Nós sabemos que a Bíblia católica, né, por exemplo, a evangélica, a Bíblia cristã, ela é distribuída em livros, né? Livros, capítulos e versículos. Como é que o Alcorão se organiza? Como é que ele é constituído? Tá bom? Então, as revelações foram feitas em árabe e, segundo as crenças muçulmanas, através do arcanjo Gabriel. Quando Maomé as proclamou, os ouvintes memorizavam e às vezes escreviam-nas em folhas de palma, fragmentos de ossos ou peles de animais. Após a morte de Maomé, no ano de 632 d.C., seus seguidores começaram a recolhê-las, e durante o califado de Omar, em 650, elas foram compiladas no Alcorão, tal como conhecemos hoje. A escrita árabe só exibe as consoantes e não as vogais. Reza a lenda que as vogais foram introduzidas no texto mais tarde, ou seja, posteriormente. Então, gente, é assim, na época de Maomé, em que ele viveu, né, em que ele revelou que ele fez essa revelação, né, que ele recebeu a revelação do anjo, do Alcorão, das palavras, dos textos do Alcorão, naquela época a tradição era uma tradição oral. Então pouco existia a prática da escrita, né? Até porque não existia ainda o papel, não existia ainda. Então assim, era muito rudimentar, tá bom? Então assim, era um ensinamento oral. Então Maomé falava aquilo que o anjo Gabriel revelou para ele, as pessoas ouviam e decoravam. Só que ao longo da história, né, alguns foram escrevendo fragmentos, e aí posteriormente foram juntar todos esses fragmentos e a partir desses fragmentos compôs-se o livro Alcorão, tá bom? Então, resumindo, o Alcorão é formado pela junção desses diversos fragmentos que veio lá da tradição oral, que formou agora o livro sagrado dos muçulmanos, tá bom? E é isso, pessoal. Então, só uma curiosidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham despertado o interesse, a curiosidade para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? E nós ficamos por aqui e um grande abraço.